Nós vamos definir o que é um circuito elétrico, vamos definir a diferença de potencial elétrico e a gente finaliza essa aula 1 com uma atividade que vai ser encaminhada no Classroom com letra A, B e C para vocês resolverem. Uma das formas de construir um circuito elétrico simples é utilizando uma pilha, né? Nós temos aqui uma pilha, uma lâmpada e fios elétricos. Bom, tá aqui então um GIF que representa muito bem um circuito elétrico simples, tá? A pilha é um gerador de energia elétrica e os fios servem para conduzir essa energia elétrica. Então, ele conduz as cargas de um polo da pilha até o outro polo da pilha. A pilha, como vocês sabem, ela tem um polo que a gente chama de polo positivo e nós temos o polo negativo. O polo positivo ele é chamado de potencial maior e o polo negativo é chamado de potencial menor, tá? Daqui a pouco eu vou entrar em detalhes do que é uma pilha, para que serve uma pilha. Bom, então aqui vocês podem ver que a partir do momento que foi colocada uma pilha, as cargas puderam então ser conduzidas, por isso que o fio é chamado de condutor elétrico, porque ele conduz as cargas de um polo a outro, tá? Qualquer conjunto de aparelhos nos quais é possível estabelecer uma corrente elétrica constitui então um circuito elétrico. Então, esse aqui é o circuito elétrico mais simples que a gente pode montar. Um dos mais simples que a gente pode montar. Vocês vão perceber que à medida que a gente for nos aprofundando no conhecimento, vocês vão ver exemplos mais complexos de circuitos elétricos, tá? Mais complexos que eu digo, vão ter mais elementos, mais dispositivos. Todo e qualquer condutor tem movimento de elétrons livres. Todo e qualquer condutor. Esses elétrons livres são aqueles que estão na última camada da eletrosfera do átomo e eles têm uma maior mobilidade eletrônica. Então, qualquer aumento de temperatura faz com que ocorra essa movimentação de elétrons, só que é uma movimentação desordenada, não é uma movimentação ordenada. Então, para a gente estabelecer uma ordem nessa movimentação, nós colocamos no circuito um gerador elétrico. Esse gerador, que no caso aqui é a pilha, né? Para que a gente faz isso? Para estabelecer uma ordem na movimentação dos elétrons. Então, quando eu consigo estabelecer essa ordem, a gente chama de corrente elétrica. Quem que faz isso? É o gerador. Por que ele faz isso? Porque o gerador, ele estabelece no circuito uma diferença de potencial. O que é uma diferença de potencial? É como se ele desse força para as cargas se movimentarem dentro do fio de um polo a outro da pilha. Esse gerador aqui, gerador elétrico, ele transforma a energia química do material químico que existe dentro da pilha em energia elétrica. Vocês já devem ter ouvido outro nome em relação à diferença de potencial. A diferença de potencial ela pode ser chamada de tensão elétrica ou de voltagem elétrica. Aí muitos vão ver, por exemplo, outros nomes. É muito possível que venha variado, tensão elétrica, voltagem elétrica, diferença de potencial. É que fique claro que é a mesma coisa, se trata da mesma coisa, tá? Então, esses circuitos são análogos. Quando você for desenhar no seu caderno, você não vai desenhar do jeito que está o GIF. Você vai desenhar esse esquema aqui do lado direito. O I representa a intensidade da corrente elétrica, né? Essa setinha vermelha está indicando o sentido da corrente. Está indicando que ela saiu do polo positivo da pilha e está indo no sentido horário do circuito. Então, a seta vermelha não quer dizer que a corrente é um vetor. Não é uma grandeza vetorial. Essa seta vermelha é simbólica.
ela só está representando aqui o sentido da corrente. Então, a corrente está saindo do polo positivo para o polo negativo da pilha. Esse L é a lâmpada. Então, essa lâmpada aqui é representada por um L. E esse aqui é o que a gente chama de gerador elétrico. É o epsilon, tá? É uma letra grega que corresponde à diferença de potencial, tensão elétrica, voltagem. Vocês podem também ver um U ou um E maiúsculo aqui no lugar. Vai depender muito do livro ou do esquema que a gente vai utilizar. Pode ser modificado com certeza. Vocês têm que ficar familiarizados com todo e qualquer tipo de modificação em relação a isso. Esse L, então, é a lâmpada e a diferença de potencial ela está relacionada, então, com a energia que é fornecida pela fonte de energia, que é o gerador, às cargas do circuito. Então, a gente pode ter dois tipos de fonte, né? Nós podemos ter uma fonte que gera uma corrente, que a gente chama de corrente alternada, e nós temos também aquele gerador que gera uma tensão elétrica baixa e uma corrente contínua. Pode haver essas duas possibilidades. Em nossas casas, a tensão elétrica aqui em Araguaína é de 220 volts, por exemplo. Mas não é assim em todo o Brasil, né? Nós temos algumas regiões do Brasil, por exemplo, na Bahia, em que a tensão elétrica é de 110 volts. E quando a gente fala assim, na Bahia, também não é em todas as cidades. Pode haver alguma região da Bahia em que a tensão também é de 220. Mas a maior parte da Bahia, por exemplo, é de 110 volts. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for comprar um aparelho para ligar ele na tomada aqui. Por quê? Se você conectar um aparelho de 110 volts, você comprou um aparelho que a tensão dele é de 110 volts, e você vai conectar ele numa tomada de 220 volts, o que é que pode acontecer com esse aparelho? Ele só precisava de 110 volts para ligar, e você colocou ele ligado em uma tomada que é o dobro da tensão que ele precisa. Provavelmente, mas é muito certo que esse aparelho vai queimar ou ele vai ser danificado, né? Porque você excedeu a tensão elétrica que ele necessitava para ser ligado. Mas o que acontece na prática se você fizer o contrário? Se você pegar um aparelho de 220, ele precisa de 220 volts para ligar e você vai ligar ele numa tomada de 110 volts. Será que esse aparelho vai ligar? Será que ele queima? O que acontece com esse aparelho? A tomada não fornece a tensão que ele precisa para ser ligado. Se ela não fornece a tensão suficiente para ele ser ligado, provavelmente ele não vai funcionar com toda a sua potência. Então ele não chega a queimar, mas ele também não tem um ótimo funcionamento, ele não vai exercer toda a sua potência. Então, por exemplo, eu tenho uma lâmpada de 3 volts. Ela precisa de 3 volts, que é a tensão, né, no caso, que é representada aqui pelo U. Eu preciso de 3 volts para ligar essa lâmpada. O que eu faço? Vocês lembram daquelas pilhas tamanho D, que elas são grandona? Cada pilha daquela tem 1,5 volts. 1,5 volts não ligaria essa lâmpada de 3 volts. Eu precisaria de mais uma pilha, né? Então eu pego 2 pilhas, cada uma tem 1,5 volts e eu vou conectar uma pilha na outra em série, dessa forma. E só assim eu vou conseguir ligar essa lâmpada de 3 volts. Se eu pegar só uma pilha, ela não vai ligar. Por quê? Porque só uma pilha não tem tensão, ou seja, não tem diferença de potencial suficiente para movimentar as cargas nesse circuito aqui. Porque essa pilha requer uma tensão de 3 volts para ser ligada, certo? Então aqui nós temos que a diferença de potencial ela pode ser chamada de tensão elétrica ou de voltagem. Quando ela for ser chamada de diferença de potencial, a gente vai utilizar uma sigla chamada DDP, minúsculo.
Quando for tensão elétrica, você sempre vai ver um U maiúsculo. E quando for voltagem, um V maiúsculo. A unidade de medida, seja qual for a nomenclatura que você utilize, vai ser o volt. E é simbolizado por um V maiúsculo também, em homenagem ao físico, cientista que pesquisou sobre o assunto, volt. Para finalizar, a gente vai falar sobre interruptor. Interruptor é um dispositivo capaz de abrir ou fechar o circuito elétrico. Então, o que acontece? Quando o circuito elétrico está fechado, os fios estão conectados de um polo a outro da pilha, vai ser estabelecida uma corrente elétrica e a gente vai conseguir ligar a lâmpada. Só que existem outras formas de interromper um circuito elétrico, não necessariamente utilizando só o interruptor. Nós temos aqui um circuito elétrico simples, em que esse aqui é o interruptor, essa aqui é o nosso gerador, nossa fonte de energia, e esse aqui é a nossa lâmpada. Mais tarde vocês vão saber como é que a gente chama a lâmpada. Então, assim, vou fechar a chave. Quando eu fechar a chave do interruptor, é estabelecido aí a corrente elétrica e a lâmpada acende. A gente pode, para interromper a corrente, a gente pode desconectar um dos fios. Interrompemos a corrente. Nós podemos cortar um dos fios, que significa a mesma coisa, eu venho aqui, cortei o fio. Ou nós podemos, por exemplo, acrescentar aqui um elemento isolante, né? Quando a gente acrescenta um elemento isolante, veja se eu coloquei uma borracha, não há então condução de cargas elétricas pelo circuito. Por quê? Porque esse elemento aqui ele é um elemento isolante. Ele interrompeu o circuito elétrico, né? Vou removê-lo daqui, vou ligar de novo. Ou por último, a gente pode pegar a chave e abrir a chave do interruptor. Isso também faz com que seja cessado o fluxo de cargas no circuito e a lâmpada não acende. A corrente elétrica ela é constituída pela movimentação ordenada dos elétrons, né? Nós estamos falando justamente da corrente real. Olha só, quem se movimenta ordenadamente, quando a gente coloca uma diferença de potencial, né? No caso, uma fonte de energia que faz esses elétrons se movimentarem de forma ordenada dentro do fio, essa aqui é a corrente real, né? E os elétrons, que são cargas negativas, eles vão sair, então, do polo negativo, que a gente chama de menor potencial. Então, eles saem do polo negativo. Olha, eu vou colocar o mouse aqui. E eles vão do polo negativo em direção ao polo positivo. Por quê? Porque a gente aprendeu que cargas negativas, elas são atraídas por cargas positivas. A gente já sabe que existe uma interação no campo eletrostático e tudo mais, a gente já estudou isso. Então, isso é o sentido real da corrente. É o que nós sabemos que acontece dentro de um fio, né? É a realidade. Mas nós não utilizamos isso aqui quando a gente vai fazer as nossas contas, os nossos esquemas, os nossos desenhos. Nós não utilizamos a corrente real. O que a gente utiliza então? Por questões históricas, né? Que remontam à época de Benjamin Franklin, onde Benjamin Franklin fez uma experiência em que ele colocou uma chave amarrada no fio de uma pipa. Estava chovendo naquele período e caindo muitos raios na região. Ele queria fazer uma experiência em que ele conseguisse detectar um raio, né, por meio desse condutor que estava amarrado nesse fio. Ele considerou, com essa experiência, que a eletricidade era produzida por um fluido elétrico. De acordo com o que ele viu no raio e tudo, né? Nessa época, então, esse nome pegou, né? Fluido elétrico. E aí eles acreditavam que tinha um fluido positivo, um fluido negativo. E foi daí também que surgiu as contribuições que até hoje nós utilizamos, né? Que positivo atrai negativo, positivo com positivo se repele, negativo com negativo se repele, etc. Acontece
que, de acordo com esses estudos e toda essa historicidade que aconteceu na época, houve uma convenção onde aconteceu uma reunião entre os cientistas, eles se encontraram, se reuniram, conversaram e entraram em um consenso. Eles estabeleceram que o sentido da corrente seria a corrente convencional. E como é que seria essa corrente convencional? Bom, a corrente convencional, ela corresponde ao sentido do campo elétrico no interior do condutor. Então, eles não estão preocupados aqui com a movimentação dos elétrons. Eles se atentaram a outro fator. Que fator? O sentido do campo elétrico. Bom, isso foi uma convenção. Isso é uma norma, a gente tem que seguir isso. Então, por questões históricas, nós consideramos o sentido da corrente sempre com o mesmo sentido do campo elétrico. Vocês lembram que a gente estudou o sentido do campo elétrico? E a gente viu que as cargas positivas têm o campo elétrico voltado para fora e as cargas negativas têm o campo elétrico voltado para dentro? E então o sentido é sempre do positivo para o negativo? Pois bem, a corrente, quando a gente for desenhar no nosso circuito elétrico, ela sempre vai partir do positivo para o negativo, da pilha ou da tomada, do gerador que tiver no seu circuito, certo? Então, esse é o sentido que a gente vai utilizar na prática agora. Sempre partindo do positivo para o negativo. Aqui. Os principais componentes de um circuito elétrico e seus respectivos símbolos. A gente vai tratar aqui dos símbolos que vocês provavelmente vão encontrar num esquema representativo do circuito, tá? Então, por exemplo, o interruptor, que é a chave do circuito, que serve para ligar ou desligar o circuito elétrico. Ele vai vir com a letra S maiúscula ou um CH, tá? O interruptor aberto, a representação esquemática dele você faz 2 pontinhos, né? E abre com um traço para cima o circuito. O interruptor fechado também tem 2 pontinhos, só que esse traço está ligado de um ponto a outro no circuito. E aqui a gente tem um GIF representando aí o interruptor quando está fechado e quando está aberto, né? Quando está fechada a lâmpada liga e quando está aberta ela desliga, certo? Outro componente, o principal, né? Que é o gerador. Sem ele, a gente não tem fornecimento de energia, não há uma corrente, não há movimento ordenado de cargas no fio. O gerador de corrente contínua é uma pilha, por exemplo. Quando a gente for trabalhar com corrente alternada, eu vou estar falando sobre isso, tá? A gente não vai trabalhar com corrente alternada ainda. Nosso trabalho vai ser com corrente contínua, que é representado por 2C, corrente contínua, tá? O gerador de corrente contínua, por exemplo, a pilha, vai vir ou o epsilon ou um E maiúsculo, tá? Provavelmente vem um epsilon, por quê? Porque o E maiúsculo ele é utilizado para o campo elétrico. Então, fica muito confuso para o aluno, estudante, a pessoa que está trabalhando com esse assunto, ficar lembrando que não está falando do campo elétrico, está falando agora do gerador elétrico. Então, a gente não utiliza muito o E maiúsculo por esse motivo. O gerador, como vocês já sabem, de corrente contínua, pode ser uma pilha tamanho D, tamanho comum, uma pilha, por exemplo. Então, ele vai vir aqui um epsilon ao lado da representação do gerador. Uma observação aqui, esse traço maior simboliza o polo positivo da pilha e o traço menor simboliza o polo negativo da pilha, tá? Sempre vai ser assim. Eu digo isso porque, muito provavelmente, esses sinais de positivo e negativo não vêm nos desenhos, nos esquemas, em livros,
E vocês têm que identificar, às vezes, quem é o polo positivo e quem é o polo negativo. Então, por exemplo, aqui em cima, esse traço maior é o polo positivo e esse traço menor é o polo negativo. Sempre vai ser assim. Quando a gente tiver pilhas em série ou baterias, também a gente vai representar por um epsilon. Só que aí, no desenho, a gente tem que colocar a quantidade de pilhas que estão em série ou a bateria, tá? Aqui nós temos uma bateria de 9 volts. Não são duas pilhas em série. Mas se eu quisesse representar duas pilhas em série, seria assim também. A gente viu uma foto na aula anterior de duas pilhas em série, tá? Olha só, polo negativo, polo positivo. Polo negativo, polo positivo. A mesma coisa aqui, tá? Em sequência. Negativo, positivo, negativo, positivo. Lâmpadas e fios condutores. Quando a gente tem lâmpadas, a gente vai colocar um círculo com um X no meio. Então, quando a gente quiser representar a lâmpada, a gente vai colocar um símbolo assim, um círculo com um X no meio. Quando for uma lâmpada, ao lado vai vir um L, simbolizando que ali tem uma lâmpada. Por exemplo, aqui, nesse esquema aqui, isso é uma lâmpada porque tem um L aqui do lado, tá? Eu coloquei aqui o fio condutor só para dizer, olha, aqui também nós temos fios. E ele não tem nenhum símbolo, nenhuma letra que simbolize ele. Você só tem que entender que esse risco aqui é um fio. Quando é um nó ou uma ligação de cabos, por exemplo, né? Quando eu tenho um nó ou ligação de cabos. Nós representamos por um pontinho, ou às vezes não tem ponto. Ó. Você que tem que identificar que é um nó. Aonde é que eu tenho um nó? Aqui eu não tenho nó, né? Mas aqui eu tenho um nó. Por quê? Porque é a ligação de 2 ou mais fios, tá? Então, um nó é a ligação de 2 ou mais fios. E aqui tem um homem mostrando como que se faz um nó no fio corretamente, de maneira correta. E por último, o resistor elétrico. O resistor elétrico, ele, no nosso cotidiano, ele pode ter várias aparências. No esquema que a gente faz, representativo, ele é demonstrado desta forma aqui, mas tem uma outra forma que eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos dar exemplos de resistor. Nós temos o resistor no chuveiro elétrico, né? No chuveiro elétrico a gente tem a opção verão e a opção inverno. Quanto mais resistência elétrica a gente tiver no circuito elétrico, maior vai ser a temperatura. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui na opção verão, isso aqui é uma chave, tá? De ligação. Quando eu coloco a opção verão, os elétrons vão ter que passar por todo esse circuito. Então, ele vai passar pelo resistor 1 e pelo resistor 2 até chegar do outro lado. Isso vai fazer com que esquente mais do que, por exemplo, se eu ligar na opção inverno. Se eu ligar no inverno, essa outra parte aqui do circuito vai ficar esquecida. Então, os elétrons vão passar por aqui e vão passar apenas por esse resistor aqui de baixo. Por isso que a opção inverno, a água sai mais fria do que na opção verão. Nós temos também resistores em ferro de passar roupa e outros aparelhos, que são esses tipos de resistores aqui. Né? A gente representa no esquema desta forma. Então, aqui eu tenho um resistor de 60 ohms, que é a unidade de medida de resistência. Aqui eu tenho 120 ohms, alta resistência, 48 ohms, 72 ohms. E como eu disse, a gente pode representar de duas formas, ou em zigue-zague, ou fazendo um quadradinho, né? Isso aqui também é um resistor, tá? E sempre colocar em cima um R. Se você tem mais de um resistor na figura, no esquema, é bom você enumerar R1, R2, R3, R4, para a gente saber de qual resistor está se falando.